Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso curso de Normas da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui na PIC Curso. Sou o professor Gustavo Musi e estarei vendo com vocês os principais tópicos que podem ser cobrados na sua prova para escrevente. Né? Normas da Corregedoria é uma matéria importante, está lá, né, no edital, sendo cobrada, e é uma matéria que eu acho que não é difícil. Ela é muito parecida, porque ela vai seguir muitas regras, nós vamos ver, de processo civil e processo penal, tá? É verdade que em alguns aspectos ela pode parecer uma matéria um pouco chata, especialmente quando fala de prazos, né, que ela vai entrar em alguns detalhes, mas é uma matéria que eu considero difícil. Então dá sim para você garantir pontinhos importantes e quem sabe até gabaritar na sua prova. Vocês vão ver que o que é exigido não é muito extenso, tá certo? E tem muito a ver aqui com questões, como eu disse, já que questões talvez você já tenha estudado lá em processo civil e processo penal. Mas antes de entrar nas normas, é importante a gente entender onde é que elas estão situadas, para que elas servem, como é que elas são expedidas. Vamos lá. Nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo, e dentro do Tribunal de Justiça, na segunda instância, nós temos um órgão chamado Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral está dentro do TJ, do Tribunal de Justiça, na segunda instância. Tá? Então, dentro do TJ, tem um órgão chamado Corregedoria Geral. Vou até inverter, ao invés de colocar TJ entre parênteses, vou colocar assim, ó. Corregedoria Geral, entre parênteses, TJ. Corregedoria Geral. A Corregedoria Geral, ela é um órgão da segunda instância do Tribunal de Justiça. E é ocupada, né, chefiada pelo Corregedor Geral, que é um desembargador. Eu sei que você já deve estar acostumado com esses termos, mas, como eu não sei, às vezes a pessoa começa a querer estudar normas da corregedoria antes de outras disciplinas. Então, vamos lá explicar com bastante calma. A Corregedoria Geral, ela é chefiada por um desembargador. Desembargador é o termo que se dá aos juízes estaduais de segunda instância, ok? Então, você tem os juízes, quando o juiz ingressa na magistratura estadual, na magistratura paulista, ele ingressa na primeira instância, como um juiz substituto, e depois ele se torna um juiz vitalício ainda na primeira instância. E com o tempo, ele pode chegar a desembargador, né? Pode chegar através de promoção por antiguidade ou merecimento. Desembargador, então, é na segunda instância, ok? Então, nós temos aqui a Corregedoria Geral, só para a gente entender, vou colocar um pouco do lado aqui, isso aqui eu vou apagar depois. Nós temos o Tribunal de Justiça propriamente dito e abaixo dele, os juízes de direito. Então, quando o juiz ingressa no Poder Judiciário, ele ingressa aqui, ó, como juiz de direito. E com o tempo, ele pode chegar a desembargador. Quem trabalha aqui no Tribunal de Justiça é um desembargador, ok? Muito bem. Um quinto dos desembargadores, a Constituição determina, um quinto dos desembargadores será constituído de advogados e membros do Ministério Público. E os outros 4/5 serão justamente juízes de direito que são promovidos a desembargadores, tá? Então, do total de desembargadores, 4/5 são juízes de direito, ingressaram na carreira como juízes de direito e viraram desembargadores com o tempo, e 1/5 é formado por membros do Ministério Público e advogados que entram direto como desembargadores. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque nossa aula aqui não é direito constitucional, aqui sobre a organização do Poder Judiciário. Vou só falar o que é importante para a gente entender essa estrutura um pouquinho do Tribunal de Justiça, para entender onde é que essas normas se situam. Então, sempre que a gente fala desembargador, é um juiz estadual de segunda instância, ok? Vamos lá. Então, a Corregedoria Geral é um órgão dentro do Tribunal de Justiça que tem, entre outras atribuições, não é a única atribuição, mas tem, entre outras atribuições, a de orientar o funcionamento dos cartórios eleitorais. O que são cartórios eleitorais? São aqueles servidores que auxiliam os juízes de primeira instância, que auxiliam os juízes de direito. Tá? Então, esse corregedor geral, ele vai expedir normas, as chamadas normas da Corregedoria Geral, que são regras que devem ser obedecidas nos ofícios de justiça, devem ser obedecidas nos cartórios de justiça. E aí, abaixo da Corregedoria Geral, eu tenho em cada fórum, eu vou ter os corregedores permanentes de cada fórum. Tenho vários, tá? Então, vou ter lá, abaixo da Corregedoria Geral,
a Corregedoria do Fórum. E quando a gente usa a palavra fórum aqui, significa o quê? Significa aquele local onde funciona, que é a sede do Poder Judiciário naquela comarca. Veja, eu já estou usando alguns termos aqui que a gente vai desenvolver depois, mas vamos lá. O que é comarca? A comarca define a área territorial, onde o juiz de direito exerce sua jurisdição. Ok? Comarca é a área territorial onde o juiz de direito exerce a sua jurisdição. Então, se você pegar o estado de São Paulo, ele vai estar lá dividido em várias comarcas, vários pedacinhos, tá certo? E cada uma delas vai ter ali a sua sede, vai ter a sede em um município. Então, por exemplo, vai ter a comarca de São Paulo. Vai ter lá o município de São Paulo e vai ter a comarca de São Paulo, com sede no próprio município de São Paulo. Então, cada juiz de direito, ele vai, entre aspas, mandar, né, ele vai exercer a jurisdição, ele vai julgar casos de uma determinada região. Eu posso ter mais de um juiz na mesma comarca? Posso. Né? Se uma comarca tiver bastante pessoas, tiver muitos processos para julgar, eu vou ter mais de um juiz naquela comarca, e os processos serão distribuídos entre eles, tá? E aí daqui a pouco nós vamos falar de vara, mas por enquanto eu estou passando alguns conceitos iniciais para a gente entender, mas ao longo do curso, quando for necessário, eu vou explicar também os outros, ok? Porque normas da corregedoria, nós vamos ver que ela se baseia muito, por exemplo, em processo civil, processo penal, e aí ela já vai trazer os conceitos do processo civil e do processo penal como se você já conhecesse, né? Se você já estudou processo civil ou processo penal alguma vez, ótimo. Agora, se você não estudou, tem que saber, ou é sempre bom a gente relembrar, né? Então, comarca, pessoal, veja, aqui eu estou desenhando, né, simulando aqui várias comarcas, ok? Cada uma dessas comarcas vai ser sediada em um determinado município. Professor, então a comarca corresponde à área do município? Não necessariamente, tome muito cuidado, tá? Eu tenho comarcas, por exemplo, municípios grandes que eu digo em termos de população, né? Municípios muito populosos e com muitos processos, que nem o município de São Paulo. A comarca vai corresponder ao município de São Paulo, é a comarca de São Paulo, ok? Então, no caso de municípios maiores, a comarca vai normalmente corresponder à área do município. Por quê? Porque, veja, eu tenho muitos processos ali. Então, não dá para cuidar daquele município, aquela comarca cuidar daquele município de outros. Ela cuida só de processos daquele município. Agora, no interior, acontece muito de eu ter uma comarca que vai responder por vários municípios. Por exemplo, vamos imaginar lá. Tem essa comarca aqui, depois eu vou dar um nome para ela. Essa comarca, ela abrange 5 municípios, ok? Está conseguindo enxergar aqui, ó, né? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Essa comarca, o juiz, então, que julga nessa comarca, ele julga processos dos 5 municípios. Agora, o fórum está localizado em um desses municípios. Fórum é um local físico. Fórum é onde o juiz trabalha, ok? Onde o advogado vai lá protocolizar. Se bem que agora, né, existe o processo digital aí, o protocolo integrado, mas em princípio lá, né, onde antigamente o advogado tinha que ir para protocolizar. É onde o juiz trabalha, onde são feitas as audiências, onde são praticados os atos processuais, é o fórum. E o fórum está localizado em um desses municípios, tá certo? E aí vamos imaginar que ele está localizado nesse município aqui, que se chama município de São João do Mato Alto. São João do Mato Alto. O município é fictício, tá certo? E aí, normalmente, essa comarca vai se chamar como? Comarca de São João do Mato Alto.
Ah, professor, então acho que eu estou começando a entender. Então quer dizer o seguinte, o fato da comarca se chamar comarca de tal município, e o nome do município, não quer dizer que ele vai responder só por processos daquele município, pode responder por outros municípios próximos também? Exatamente isso, tá? Então, no caso aqui, ó, esse município de São João do Mato Alto é o local onde está localizado o fórum da comarca, só que a comarca abrange outros 4 municípios, além de São João do Mato Alto. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que fique claro para você é que a comarca ela não vai necessariamente corresponder à área de um município. Normalmente, especialmente no interior, você vai ter a comarca abrangendo vários municípios. Quem define isso? O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E com o tempo você pode haver a divisão da comarca? Pode, é muito comum, né? Então, vamos imaginar que está nessa situação aqui atualmente, mas aí esses 2 municípios cresçam muito. Cresçam muito em termos de população. E aí os juízes aqui já não estão dando conta. Então, o que pode ser feito? Pode ser criada uma outra comarca aqui. Isso acontece normalmente quando você tem um crescimento populacional, especialmente um crescimento no número de demandas judiciais, né? O número de processos, ok? Porque a Constituição diz que essa organização do Poder Judiciário, né, a criação de varas e comarcas, ela deve respeitar o número de habitantes e o número também de processos que são submetidos ao Poder Judiciário. Então, deu para entender o que é uma comarca? Comarca, então, é a área territorial onde cada juiz de direito exerce a sua jurisdição. E aí eu tenho o Estado, estou falando do Estado de São Paulo, porque o concurso é para o TJ de São Paulo, não é isso? Mas isso vale para os outros municípios também, tá? Estados também. Então, o que acontece? O Estado de São Paulo é dividido em várias comarcas e cada uma delas terá os seus juízes. Eu já respondi essa pergunta, mas vamos ver se você está atento. Em cada comarca, eu tenho necessariamente um juiz só? Não. Eu posso ter mais de um juiz na mesma comarca? Posso. Né? Então, vamos imaginar que um juiz só não seja suficiente para julgar todos os processos desses 5 municípios. Então, vou precisar de mais de um juiz. Eu posso colocar mais de um juiz dentro da mesma comarca? Sim. Aí vai outro conceito importante em direito processual e também em normas da corregedoria, que é o conceito de vara. Tá? Vara. A vara, né, nós podemos colocar que é cada uma das vagas ocupadas por um juiz de direito titular. Cada uma. Ó, esse conceito aqui é um conceito não técnico, mas é o que vai interessar aqui para a gente, tá? Porque, volto a dizer, sempre digo isso para vocês. Meu objetivo aqui não é formar aqui pós-graduandos em processo civil ou em normas da corregedoria, nem deve ter pós-graduação nessa área, né? Mas o objetivo, na verdade, é preparar você para a sua prova, que é isso que você quer, verdade? Então vamos lá. Como que a gente pode definir vara? Como cada uma das vagas ocupadas, que podem ser ocupadas, né, por juízes titulares. Ok? Então, eu tenho aqui, dentro da mesma comarca, eu posso ter mais de uma vara? Sim, isso significa que eu terei mais de um juiz titular. Professor, além de juiz titular, tem o quê? Tem o juiz substituto. Mas o juiz substituto, o nome já diz, ele não tem uma vara dele, ele fica substituindo quando for necessário, tá? Quando o juiz ingressa na magistratura, quando ele presta concurso, ele começa como juiz substituto. Então, ele fica só substituindo e, com o tempo, ele pode se tornar um juiz titular. Depois de 2 anos, depois que passe por um curso de formação, ele pode se tornar um juiz titular. Ou pode continuar a vida toda como juiz substituto? Pode, tá? Ah, professor, mas por que alguém vai querer ficar a vida toda como juiz substituto? Porque é o seguinte, como juiz titular, normalmente ele consegue ficar, às vezes, no lugar que ele quer. Então, vamos imaginar que é um juiz, uma pessoa que sempre morou em São Paulo e não quer sair da cidade de São Paulo. E aí ele presta concurso, e aí como juiz ele passa no concurso entre os primeiros colocados, e aí ele quer ficar ainda no município de São Paulo, então ele escolhe para substituir aqui na região de São Paulo, tá? Normalmente os melhores colocados no concurso para a magistratura, eles escolhem em qual região que eles vão substituir. Então esse aqui passou bem, ele diz, não, eu quero ficar aqui mesmo, na região, aqui na comarca de São Paulo, então ele fica como substituto.
Agora, se ele quiser se tornar juiz titular, como juiz substituto, ele vai ficar rodando várias varas aqui na comarca de São Paulo, né? Um juiz sai de férias, ele substitui. Um juiz saiu de licença médica, ele substitui. Ah, um juiz se aposentou, ainda não foi nomeado em outro lugar dele, ele substitui. Então, a vida do juiz substituto é meio complicado, porque ele está sempre trocando, né, de vara. E às vezes tem juiz, né? Sejamos, como é que eu posso dizer aqui, realistas. Às vezes tem juiz que é o seguinte, ele está com um processo complicado lá, ele vai sair de férias, aí ele fala, quer saber uma coisa? Deixa para o juiz substituto resolver isso, né? Sai de férias e deixa para o substituto resolver. Então a vida do juiz substituto normalmente é mais complicada do que a do juiz titular. Mas como eu disse para vocês, por exemplo, ele quer ficar aqui em São Paulo, passou como juiz substituto aqui. Se ele quiser se tornar juiz titular, ele vai ter que começar lá no interior, tá? Ele começa o que se chama de uma vara de primeira entrância. Sem ficar muito entrando em detalhes, só para você saber o que é esse termo, vara de primeira entrância, são aquelas varas, aqueles fóruns, aquelas comarcas, uma comarca com menos movimento, uma comarca com casos normalmente mais simples, e isso normalmente acontece lá no interior, tá certo? Então, o que ocorre? Para ele se tornar juiz titular, mesmo que ele já substitua aqui em São Paulo, se ele quiser ser titular, ele vai ter que começar lá no interiorzão e ir voltando aos poucos para a capital. E, às vezes, para ele, pode não interessar, né? Então, ele pode ficar como juiz substituto a vida toda? Pode, mas não é o mais comum, tá? Até porque, como juiz substituto, ele não vai conseguir chegar a desembargador. Então, normalmente, ele quer se tornar juiz titular. Então, vara é cada uma das vagas ocupadas pelos juízes titulares. Então, vamos imaginar o seguinte, que nessa comarca fictícia aqui, de São João do Mato Alto, vamos imaginar que nós tenhamos 4 juízes. Então, aqui no fórum tem 4 juízes. Isso significa dizer que nós temos 4 varas na comarca de São João do Mato Alto. Eu posso ter um juiz só? Pode. Comarcas muito pequenas, você tem normalmente um juiz só. E aí se diz que é vara única, tá? Então, quando eu falo que a comarca tem 6 varas, por exemplo, eu estou dizendo que lá atuam 6 juízes. Essas varas podem ser especializadas ou não. O que são varas especializadas? São aquelas que se fala vara criminal, ou vara civil, ou vara da fazenda pública, ou vara da infância e da juventude. Eu estou falando de juízes que vão julgar casos especializados. Quando a comarca é menor, normalmente o juiz julga de tudo. Então, no interior, é comum o juiz julgar processos criminais, o mesmo juiz, processos criminais, processos civis, processo de família, ele julga tudo. E aí só fala que é a vara da comarca tal. Agora, quando a comarca é maior, para inclusive você, né, ter mais ganho em eficiência, você começa a especializar as varas. Então, por exemplo, na comarca aqui de São Paulo, você tem varas cíveis, varas criminais, varas da fazenda pública, varas da família e por aí vai. E o juiz de cada uma dessas varas só julga aqueles casos específicos, tá? E aí, como é que você sabe quando tem vara especializada na comarca? Porque vai dizer o seguinte, ó, o juiz da primeira vara criminal, por exemplo, da comarca de São João do Mato Alto. Então, você sabe que é uma vara especializada em processos criminais. Ou dizer, o juiz da segunda vara civil da comarca de São João do Mato Alto. Então, você sabe que ele só vai julgar processos, aquela vara só julga processos cíveis, ok? Mas a vara pode ou não ser especializada. Normalmente é. Bom, o que mais? E nós temos um outro conceito também, que é o conceito de cartório. Cartório. Ou ofício, tá? Cartório ou ofício. É o conjunto de servidores cartório é o conjunto de servidores que assessoram os juízes de cada vara. Assessoram, auxiliam os juízes de cada vara. Entre outras funções, tá? Mas podemos colocar dessa forma bastante resumida. O que acontece? Tem lá o juiz que julga, não é isso? Juiz serve para quê? Juiz serve para julgar. Ele presta um concurso para isso, ele recebe um salário para julgar, tá certo?
Só que ele não faz tudo lá na vara. Ele precisa ser auxiliado, né, pelo pessoal do cartório. Então, por exemplo, tem servidores que vão receber as partes quando elas quiserem juntar um documento, servidores que vão dar vistas do processo às partes quando elas pedirem, servidores que vão organizar os processos, que vão verificar os cumprimentos dos prazos. Tudo isso eles fazem auxiliando o juiz no julgamento do processo, ok? Então, eu tenho os cartórios ou ofícios. Olha, não necessariamente, mas normalmente, via de regra, cada vara tem o seu próprio ofício, tá? Então, normalmente, cada vara tem o seu próprio ofício. Então, você tem lá o juiz e ali tem os servidores que vão auxiliá-lo. Então, aí, quando você passar um concurso, eu não estou falando se você passar, estou falando quando você passar, você provavelmente irá trabalhar num cartório, no ofício. Você pode até trabalhar na segunda instância, mas normalmente não tem vagas direto na segunda instância. Normalmente a vaga é na primeira instância mesmo. E aí você vai trabalhar lá num cartório, num ofício, conduzindo, não digo, né, mas ali auxiliando, prestando auxílio para que o juiz possa julgar aqueles processos, ok? Muito bem, então nós já vimos o conceito de comarca, nós vamos usar bastante esses conceitos, vamos ver ao longo do curso. As normas falam bastante sobre elas. Comarca, vara e cartório ou ofício. Se houver necessidade, eu vou falando de outros conceitos aí ao longo do curso, ok? Vamos lá, voltando para o ponto em que nós estávamos. Nós temos a corregedoria geral, que é ocupada por um desembargador, e ele, entre outras coisas, ele vai orientar o trabalho dos juízes nas varas e dos servidores nos cartórios. Tá? O juiz corregedor tem esse papel. Quando a gente fala em corregedoria, normalmente a gente pensa, né, corregedoria como órgão de punição ou de investigação. Não é isso que normalmente a gente pensa? A corregedoria da polícia está lá para punir os maus policiais. A corregedoria de justiça está lá para punir os maus juízes. Ok, é um dos papéis também da corregedoria. Mas o papel que ela exerce aí com mais intensidade, que talvez seja até o papel mais importante, vamos dizer, é o de orientar, tá certo? Orientar os juízes e orientar os servidores no seu mistério, no seu trabalho, no seu ofício. Tá? Aí, para fazer isso, o juiz corregedor geral, que é um desembargador, na verdade, né? O corregedor geral, ele expede as normas da corregedoria. Então, as normas da corregedoria, elas vão traduzir regras baixadas pelo corregedor geral. Agora, tome cuidado que a corregedoria geral ela não se confunde com a corregedoria do fórum, tá? Cada fórum tem o seu corregedor, o corregedor permanente. E aí ele vai ser responsável por, vamos dizer, entre outras coisas, tá? Manter a ordem ali no fórum, verificar se estão sendo cumpridas as regras da corregedoria geral ali naquele fórum e por aí vai. E lembra que fórum é onde o juiz trabalha, não é isso? Então, fórum, aquele edifício, né? A gente normalmente associa a justiça lá. Tem lá, ó. Certo? Colocar os tempos dos romanos lá, mais ou menos dessa forma. Nem todo fórum é assim, obviamente, né? Mas o fórum é o local onde o juiz trabalha, tá certo? E cada fórum vai ter o seu corregedor, que é um dos juízes que lá trabalham, normalmente. Então, por exemplo, naquela comarca lá de São João do Mato Alto, que eu falei para vocês, no exemplo tinha 4 juízes, né? 4 varas. Um deles será, normalmente, o corregedor permanente da comarca, do fórum, tá certo? Então, eu tenho um só corregedor geral, importante que você guarde isso, um só, que é um desembargador. Mas tenho quantos corregedores permanentes? Um monte espalhados pelo Estado. Um para cada fórum. E aí, a palavra, quando as normas usam a palavra corregedor permanente, está falando disso aqui, tá? Corregedor permanente é cada um dos corregedores dos fóruns, que eu tenho um monte espalhado por aí. Quando ela quiser falar desse grandão aqui, ó, desse desembargador, ela vai falar corregedor geral. Quando ela quiser falar do que expede as ordens que vocês vão estudar aí, corregedor geral. Ok? O corregedor permanente pode expedir ordens no fórum dele? Pode. Ele pode usar para, por exemplo, detalhar, explicar melhor, esclarecer o cumprimento das normas da corregedoria geral ali, naquele local. Ele pode também baixar normas.
Mas as normas que nós vamos estudar provêm da Corregedoria Geral de Justiça. Aí, quando você passar no concurso, vai ter lá, né, aqueles documentos, eu não sei se eles pedem portaria, o que é, se é uma resolução também, mas vai ter lá as suas regras para cada fórum, tá? Mas essa daqui que nós vamos estudar. Daqui que sai as normas da Corregedoria. Tanto é que elas são chamadas de normas da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que mais, pessoal? Nessa parte introdutória que eu quero deixar claro com vocês. Vamos lá. Essas normas da Corregedoria, elas visam complementar a lei. Importante isso, tá? As normas da Corregedoria, elas visam complementar a lei. E aí, vamos lembrar daquela pirâmide que você já deve ter estudado? Por exemplo, em direito constitucional, né? A famosa pirâmide de Kelsen. Kelsen, vou até fazer um pouco maior aqui. Hans Kelsen, ele dizia que as normas jurídicas estão estruturadas da seguinte forma, ele divide em 3 níveis as normas jurídicas. No topo do ordenamento jurídico. Isso aqui é o ordenamento jurídico. O que é ordenamento jurídico? O conjunto das regras que são aplicáveis na sociedade, tá certo? A sociedade ou aos órgãos públicos, não sei, cada um no seu âmbito de atuação. No topo do ordenamento jurídico, eu tenho a Constituição Federal. Ela está no topo por quê? Porque ela é a mais importante de todas. Todas as outras normas têm que obedecer à Constituição Federal, inclusive as normas administrativas. Não são só as leis, não, tá? As normas administrativas também. Aí, abaixo da Constituição Federal, no segundo nível, eu tenho as leis, que são chamadas também de normas primárias. As leis também são chamadas de normas primárias. E aí as leis podem impor, por exemplo, obrigações e proibições aos cidadãos. E aí elas vão estar o quê? Tem que estar obedecendo o que diz a Constituição, ok? Mas as leis, elas vão detalhar, porque a Constituição, ela só fala de forma muito genérica, né? Não dá para a Constituição ficar entrando em tudo que é detalhes. Senão, nós já temos uma Constituição grande, que tem 250 artigos. Se elas fossem ficar entrando em detalhes, ela teria, fácil, centenas de milhares de artigos. Se você for somar todos os artigos, né, de que as leis e que os atos normativos têm, com certeza, não sei, estou chutando aí, mas vai ultrapassar centenas de milhares de artigos fácil, deve chegar até na casa dos milhões, se você somar os artigos de todas as leis e de todos os atos normativos. Então, a Constituição Federal ela vai só estabelecer as regras principais. E aí depois isso vai ser destrinchado, isso vai ser detalhado melhor pelas leis. E aí, subordinado às leis, nós temos os atos normativos, os demais atos normativos. Se você já estudou direito administrativo, são aqueles atos exercidos no exercício são aqueles atos praticados no exercício do poder regulamentar ou poder normativo, tá? Você tem os demais atos normativos que são chamados de normas secundárias. E qual que é a diferença deles para as leis? Normas secundárias. Primeiro, eles não são produzidos como lei, não são produzidos através do processo legislativo, com o legislativo aprovando daquela forma que a Constituição estabelece, não. Eles são baixados por cada um dos poderes, separadamente. Então, principalmente o Poder Executivo, mas o Poder Judiciário também produz muitos, tá? Vão baixar atos normativos, cada poder vai baixar, detalhando como é que a lei vai ser cumprida ali, entrando em detalhes para permitir o melhor cumprimento da lei. Agora, esses atos normativos, volto a dizer, podem contrariar a lei? Não, assim como a lei não pode contrariar a Constituição, ok? As normas da Corregedoria, elas entram aqui, ó. As normas da Corregedoria, elas entram como uma norma secundária, também chamada de norma derivada, mesma coisa, que tem que obedecer o que diz a lei. Então, por exemplo, a Constituição ela já traz uma série de regras de direito processual, tá? Então, a Constituição ela fala sobre o direito processual, por exemplo, no artigo 5º. Você já deve ter estudado o artigo 5º. Lá tem vários incisos que falam sobre regras de direito processual, só que de forma bastante genérica. Então, por exemplo, a Constituição diz que no processo deve ser obedecido o contraditório, a ampla defesa,
que ninguém será preso, nem será privado de seus bens sem o devido processo, legal, que o acusado tem direito a um advogado, todas essas coisas de forma bastante genérica estão previstas na Constituição. Aí você tem as leis que vão entrar mais em detalhes. Exemplo de leis, pessoal. Exemplo. O Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal. Ok? Nós temos muitas leis processuais. Só estou falando daquelas mais, assim, importantes, que a gente logo lembra quando fala de lei processual. Então nós temos o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal e outras leis. E aí, com base nelas, são elaborados atos como as normas da Corregedoria. Por que eu estou dizendo isso para você? Para ficar claro que as normas da Corregedoria, elas têm que obedecer o que diz a lei. E têm que obedecer, obviamente, o que está lá na Constituição Federal. Por isso que, se você já estudou processo civil e processo penal, você vai ver, professor, mas isso está meio que repetindo o que a lei diz? Sim, muita coisa as normas repetem, outras vezes elas vão repetir, mas acrescentar algo a mais. Elas vão entrar mais em detalhes. Ok? Porque a ideia é que o servidor, somente conhecendo as normas da Corregedoria, ele consiga, de fato, conduzir o processo de acordo com essas leis. Por quê? Porque a norma da Corregedoria vai refletir o que diz a lei, entrando aí um pouco mais de detalhes. Bom, então, feitas essas considerações iniciais, no próximo bloco, sim, nós vamos começar a falar sobre os artigos das normas da Corregedoria. Bons estudos para vocês e até a próxima.